noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem está falando é Rafael Feliciano. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante, para que a gente possa estar fazendo mais vídeos para vocês, né? E o nosso intuito aqui é de semear a palavra de Deus nos corações, né? Trazendo um devocional bíblico que possa abençoar o seu coração. Amém, galera? E nesse momento nós iremos falar de uma palavra muito interessante, sobre um tema muito interessante também, né? Uma palavra muito pregada, uma palavra muito conhecida, que se encontra em Mateus, capítulo 14, Mateus 14. Estaremos lendo do versículo 26 ao versículo de número 33, tá, gente? Mateus 14, do 26 ao 31. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Que palavra tremenda, né, gente? E aqui nós vemos no Evangelho, nas Escrituras, algo tremendo. Jesus, ele termina essa passagem aqui falando: homem de pequena fé, por que duvidou? Uma das coisas que permeiam, né, nossas vidas, que permeiam nossas vidas em todas as áreas, né, seja ela espiritual, seja ela pessoal, é a questão da dúvida. Sempre essa questão de dúvida: será que é Deus que está falando comigo? Será que é para mim fazer tal coisa? Será que é para mim ir por esse caminho? Será que é para mim fazer isso ou fazer aquilo? Só que no contexto dessa palavra no qual nós lemos, a Bíblia fala que Jesus tinha dado uma ordem para que eles pegassem um barco e atravessassem para o outro lado. E no meio do percurso, no meio de uma tempestade, é uma palavra que nós já conhecemos, né? Surgiu uma grande tempestade e Jesus Cristo ali vai andando sobre as águas em direção a ele, e todos ficaram atemorizados. E Jesus fala: coragem, não tenham medo. E depois, logo em seguida, Pedro fala: se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até aí, né? E Jesus fala: então vem. E ele imediatamente desce do barco, que nem a própria palavra de Deus diz, e começa a andar sobre as águas e vai até Jesus. O que eu queria comentar com vocês hoje, galera, é um vídeo bem curto, mas o Senhor tem falado bastante no meu coração durante esses dias. É a questão da dúvida. Não tenha dúvida do que o Senhor tem falado ao seu coração. E algo interessante que o Senhor ministrou fortemente no meu coração, que acontece, acredito que todos nós, né, de uma forma às vezes sutil, que nós não percebemos, só percebemos quando nós estamos em algumas situações, é que a Bíblia fala que Pedro, ele desceu do barco dentro de uma ordem, dentro de uma palavra dada por Jesus, e começou a andar sobre as águas. Ele começou a viver algo sobrenatural, de acordo com uma palavra que o Senhor tinha colocado em seu coração. E nós observamos ali que algo interessante que o Senhor falou comigo, que para compartilhar com vocês, gente, é que de uma forma física, se nós olharmos, quando Pedro ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, pede para que eu vá até você, e Jesus fala: vem. Eles estavam em uma distância longe, até uma certa distância, né, e provavelmente longe um do outro. Só que Pedro, cheio de ousadia, cheio de fé, em meio a uma grande tempestade, ele ouve a voz de Jesus e ele obedece, e ele vai de acordo com o que o Jesus falou para ele. Então venha. E ele começa a andar. De uma forma física, Jesus e Pedro estavam a uma certa distância. Só que quando ele
ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, vivendo um milagre sobrenatural. Ele começa a andar próximo de Jesus, ele vai se aproximando de Jesus. Cada passo que ele dava sobre as águas ali, ele estava se aproximando de Jesus. E o Senhor ministrou no meu coração. Pela lógica, eu fiquei pensando, né? Pela lógica, o natural era a fé de Pedro, ela aumentar. Era a fé de Pedro, poxa, é Jesus mesmo, ele mandou ir até ele e eu estou andando sobre as águas, eu estou vivendo algo sobrenatural. E estou chegando mais próximo de Jesus, em um encontro sobrenatural sobre as águas. E ele, na verdade, era para a fé dele estar aumentando. Só que nós percebemos no texto bíblico que ele começa a olhar para os ventos, né, para aquela grande vento, para a tempestade que estava ali ao seu redor. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. E ele clama para Jesus socorrer ele. Jesus de prontidão ali, pega na mão dele, levanta ele e no final fala: por que você duvidou? E é isso que o Senhor fala no meu coração, gente. Por que você duvidou? Por que você duvidou da voz do Senhor? A Bíblia também diz, tem um versículo que eu amo ele, que fala que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Se nós olharmos Pedro, ele começou maravilhosamente bem, dentro de uma palavra, ele foi ousado, em meio a grande turbulência, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu, começou a viver um milagre. Começou a viver um milagre de andar sobre as águas, sobre a tempestade, sobre aquele vento forte, ele vive um milagre de Deus. E no meio do caminho, quanto mais ele vai se aproximando de Jesus, ele começa a afundar, porque ele tira os olhos de Jesus e começa a duvidar de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? De Jesus nos dar uma palavra, nós temos convicção da voz dele, nós começamos a andar de acordo com aquela palavra e de repente, no meio do caminho, nós duvidamos, porque nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas que estão ao nosso redor e começamos a afundar espiritualmente. O Senhor fala para mim e para você nesse dia: é tempo de nós não duvidarmos do que o Senhor falou com nós lá atrás. Continue andando de acordo com o que Ele te disse. E se você reparar para a sua vida, pode ser que você se encontre nessa situação de Pedro. Poxa, eu estou afundando espiritualmente, eu já não estou orando mais, eu já não estou lendo mais a palavra, eu já não estou tendo mais minha comunhão com Deus no meu particular, eu já não estou escutando mais louvores, eu já não tenho mais vontade dessas coisas, as dificuldades, os problemas do dia a dia, ou muitas vezes, gente, os sucessos que nós adquirimos no dia a dia têm nos afastado do que o Senhor falou aos nossos corações e estamos afundando espiritualmente. Se você se encontra nessa situação, analise a sua vida. Se você se encontra nessa situação, o Espírito Santo de Deus pede para mim e para você: clame a Jesus, que Ele está aí do seu lado. Ele quer estender a mão, assim como estendeu para Pedro, te levantar novamente e falar para você: não tenha dúvida. Eu tenho coisas milagrosas para a sua vida. Eu quero que você viva milagres em meio da turbulência. Amém, gente? Que essa palavra ela possa abençoar o seu coração e que essa história aqui que nós vimos, verídica, de Pedro, que começou muito bem andando sobre as águas, porque ele deu ouvido à voz de Jesus. No meio do caminho ele olhou para as circunstâncias e afundou. Que nós viemos aprender com a vida de Pedro. Que os milagres que o Senhor tem para a nossa vida, ele se constitui, ele se dá início quando nós obedecemos a voz dele, a ordenança, e ele fala para nós: venha, faça. O que o Senhor tem falado para você esses dias? Ou o que o Senhor falou lá atrás para você fazer e que você se deixou levar pelas circunstâncias? Volte, comece de novo, porque o Senhor tem grandes coisas para o seu coração. Amém? Não tenha dúvida da voz de Deus, do que o Senhor falou para você. Você não vai afundar, você não vai morrer, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus e do que os meus. Que Deus possa te abençoar. Que é Rafael Feliciano e é nóis, galera.